Oi, gente, meu nome é Samara. Eu vou começar esse vídeo para mostrar para vocês como que foram as minhas anotações dos últimos anos. São anotações pessoais, então tem algumas coisas que eu não vou mostrar especificamente, mas eu vou explicar como eu estava fazendo. Primeiro, eu quero fazer uma menção aos meus planners do colégio, do meu segundo e do meu terceiro ano de ensino médio, porque eram planners que a minha amiga tinha feito para mim. O primeiro ela fez totalmente, completamente ela fez ele, até a furação ela tinha feito com aquele furador de um furo. E no terceiro ano ela montou também o layout e a gente tirou cópia, eu acho, para poder repetir as páginas, né? E só anotar a data. E aí eram divisões verticais, tá bom? Visão vertical semanal. E além de anotar o meu planejamento futuro, das minhas tarefas, eu também registrava um pouco no meu dia. Mas não era um registro longo, extenso, ele era apenas um registro da memória daquele dia mesmo. Por exemplo, fiz prova hoje, saímos cedo por conta da chuva, eu fui tomar sorvete com fulano, eram coisas assim. E eu gostava muito desses planners, só que, como eu fiz também com o meu caderno brochura, né, que eu tinha, aquele costurado grandão, eu tinha um em 2011, 2012, e eu tava quase terminando e depois de umas coisas que aconteceram, eu acabei me desfazendo do caderno porque eu fiquei com vergonha do que eu tinha escrito. E aí, é muito chato isso. E por conta disso, gente, 2016, 2017, eu tinha esses dois planners. E eu também me desfiz deles. Então eu já tinha me desfeito de um diário que era muito importante para mim quando eu tinha 9 anos. Depois do meu diário quando eu tinha 11 e 12 anos. E depois dos dois planners de 2016 e 2017. Então, são 4 cadernos que eram muito importantes para mim. E eu me desfiz. Não me desfiz imediatamente após terminar eles, mas meses depois ou alguns anos depois, como foram os planners. Os planners, se eu não me engano, eu me desfiz em 2022. Então, eu ainda fiquei bastante tempo com eles, mas acabei me desfazendo. Sabe aquela coisa de quando a gente pinta o cabelo ou corta o cabelo de repente por conta de um sentimento, alguma coisa? Então, e aí eu fui, revi as coisas, eu pensei, ai meu Deus do céu, que vergonha alheia. As coisas que eu escrevi, olha a forma como eu fiz, a anotação não tá bonita, minha letra tá feia. Sem contar que os bujos que a gente vê na internet, né, os bullet journal, o journal em si, eles são muito bonitos. Eles não são bagunçados, eles não são, como que eu posso dizer? A letra não tá feia, a pessoa tem um capricho. E aí eu tava com vergonha. Enfim, eu queria recomeçar as coisas. Mas esse recomeçar depois de, sei lá, uma semana, um mês, eu já me senti angustiada, porque eu me desfiz daquilo. Então não foi algo que eu fiz de causa pensada e me arrependi. Enfim, eu queria fazer essas menções, e aí por conta disso eu fiquei travada até 2025 e não consegui fazer mais nada, porque eu tava chateada por ter me desfeito dos meus cadernos. E eu ficava com essa sensação de que eu perdi muita coisa e eu não tinha um método, uma coisa eficaz. O que aconteceu também é que depois da faculdade não, desculpa, no primeiro ano da faculdade, eu tentei várias formas de me organizar. Comprei um planner da Tilibra, eu comprei um caderno brochura pequenininho e montei um planner. Eu tentei montar um planner e encadernar, como minha amiga tinha feito pra mim. Gente, nada deu certo, nada deu certo. Eu não sei por quê. E aí eu não consegui manter constância em nada. Então foi tudo descartado, sabe? E o que que aconteceu, né? Eu tenho um aplicativo Color Note, onde eu registro coisas, ideias, coisas rápidas no meu celular. Mas quando eu tenho que desabafar alguma coisa, geralmente eu também desabafo lá. E eu tenho esse aplicativo desde 2015. Então, ele tem muita, 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 muita coisa minha mesmo. Inclusive, a minha organização financeira é todinha nele. E aí, o que aconteceu foi que em 2018 foi o meu primeiro ano de faculdade e eu não estava usando um método, mas eu queria anotar, registrar as minhas memórias. Então, não era um planejamento. Vamos ver isso aqui como um diário. E aí eu registrei tudo no Color Note e recuperei tudo isso, montei um arquivo PDF e imprimi nesse caderno espiral. Pois é, eu gosto muito de desencadernar cadernos, principalmente espirais, né? Então, esse daqui tem 29 furos. E aí, como meus outros cadernos eram de 34, se eu não me engano, a furação não bate. Não é porque ele é 34 que ele é maior. Na verdade, é o espaçamento do furo que é diferente, então não bate. E aí, como eu já tinha algumas outras coisas para arquivar, anotações de como se fosse estudo pessoal, como um placebook,
Eu arquivei tudo numa pasta catálogo que eu posso mostrar em outro momento, mas esse vídeo o foco dele vai ser diário e planejamento. E aí eu tava organizando essas coisas todas. E aquelas anotações não eram só dessa furação, era dessa furação e da outra furação. Então não formou um caderno. Eu peguei e coloquei na pasta catálogo. Enfim, esse daqui ele tinha 65 folhas, eu acho. E aí eu montei o arquivo PDF com esses anos de diário, de 2018 a 2020, e imprimi na folha desse caderno. Então, olha só, aqui tem um desenho do meu filho, que já faz um tempo também, e aqui tá escrito, né, diário impresso, não tinha mais o planner físico, artesanal, como que usei no segundo e terceiro ano do ensino médio. E queria muito registrar meus dias, então fiz um diário no bloco de notas Color Note e imprimi tudo em 21 de abril de 2026. Eu recomecei em 2025, mas eu só fiz essa impressão mesmo em abril. Mas tá bom, tá aqui. E aí eu não vou mostrar pra vocês, mas ó, tá vendo? Dá pra fazer a impressão. E aí todas as páginas estão impressas apenas à frente. E o que acontece, gente? Como a folha é muito fininha, ela agarrou algumas vezes na impressora, então acho que umas 3 folhas eu tive que imprimir o verso pra poder caber tudo aqui. Senão eu teria que colar alguma coisa e eu não queria colar. Mas deu certo, e agora eu tenho esse diário dessa forma. Ele não é um diário do tipo assim, oi, hoje eu me senti assim, assim, assim. Pode ser que tenha, em algumas partes, assim como aconteceu com os outros cadernos que eu vou mostrar ali pra vocês, mas ele é principalmente tópicos. Hoje eu fui pra faculdade e fiz a prova de geometria analítica. Acho que fui mal. É isso. Às vezes nem era isso. Às vezes eu tava com tanta pressa ou deixava passar alguns dias, mas queria registrar o que aconteceu. Eu só escrevia. Fiz prova de cálculo 1. Acabou. Fiz prova de cálculo 1. Eu sei que naquele dia eu fiz prova de cálculo 1. Aconteceu mais o que na minha vida? Não sei. Mas eu sei que eu fiz prova de cálculo 1. Enfim, gente. Coisas importantes eu sei que eu escrevi. E aí ficou isso aqui. Agora vamos passar para o próximo. Como eu só registrei aqui até 2020, o que aconteceu depois de 2020, gente? Em outubro de 2020, eu comecei algumas situações na minha vida que me fizeram me afastar dessa escrita. Eu não queria registrar meus dias porque eu estava mal. Então, eu não tenho mais nada. O que eu tiver podem ser entradas de desabafo no Color Note. Mas aí eu estou tentando compilar isso para poder imprimir, mas eu ainda não tenho tudo isso compilado, porque é mais coisa do que eu tenho aqui, porque as entradas de desabafo é desde 2015. Então, 11 anos de muitas entradas de desabafo. Então, é isso. Esse caderninho aqui foi um caderninho que eu ganhei na faculdade, e aí ele tava paradinho, e quando eu descobri minha gestação, eu quis anotar. Então, o que é legal dele é que eu até imprimi, ó, gente, algumas coisas, e colei. Porque justamente eu tava anotando no Color Note, mas depois eu queria ter tudo guardadinho aqui. Isso aqui, gente, é registro da minha gestação, mas também depois do nascimento do meu filho. Então eu tenho anotado aqui algumas coisas, as coisas que ele falava. Tá vendo que minha letra não é muito bonita? Ainda mais no caderninho pequeno, que eu só queria despejar as coisas que eu tava lembrando que meu filho tinha feito. E aí tem um negócio do teste de gravidez, enfim. Aqui atrás tem algumas anotações pessoais. Aqui tem uma pastinha que eu tinha feito, um bolsinho, ó, pra colocar algumas coisinhas de exame. E, é claro, não era muita coisa, mas era coisa que eu pesquisava sozinha, aí eu botava aqui. E aí eu tenho esse registrozinho, e eu fiquei muito feliz de ter esse registro. Sou muito grata pela Samara de 2021, 2022, que fez esse registro, porque eu tenho ele. E eu nem lembrava disso, gente, depois organizando minhas coisas ano passado, é que eu achei esse caderninho. E aí, como eu estava querendo voltar para os meus velhos hábitos, eu resolvi testar no caderninho que eu já tinha em casa. Olha só, esse aqui é papel contact, aí a bordinha não ficou muito bonitinha. Mas esse é um caderno Inteligine que eu recebi num box, que eu comprei na loja da Bia Winston. E aí, eu nem queria receber esse caderno. Quando eu vi os boxes, eu pensei, tomara que não venha o Inteligine. E, tadã, veio o Inteligine. Eu usei as folhinhas dele todinha pra rascunho, porque eu não estava sabendo usar esse caderno. E eu sou muito de fazer listas, então eu gastei as folhas todinha com listas aleatórias. E agora, quando eu queria finalmente testar ele pra algo que eu achava que ia dar certo, eu não tinha folha. Então eu mesma fiz o refil. Tá vendo que tá fininho? Ele não é assim não, gente. Ele tem uma capacidade um pouco maior. Tá vendo? Mas enfim, ele tá fininho porque são folhas de 75 gramas comum. Aí eu imprimi um pontilhado. A primeira página dá pra ver. Opa, depois eu mostro isso aqui. Tem um pontilhadozinho clarinho. E aí eu imprimi e fiz aqui. Primeiro, ele era planejamento. E aí depois, eu misturo planejamento com anotações diárias. Ó, isso aqui já foi uma entrada grande.
Mas como ele é reposicionável, eu comecei a fazer também memórias passadas, porque eu testei isso aqui, gente, a partir de novembro. Eu pensei, eu vou pegar isso aqui agora, final do ano, que se der certo, eu penso em alguma coisa para 2026. E deu certo. E aí eu voltei, por exemplo, fiz uma folhinha aqui, ó, janeiro de 2025, e anotei algumas coisinhas que aconteceram. Por exemplo, minha filha nasceu em 2025, mas ela nasceu em fevereiro, então eu anotei na parte de fevereiro. Enfim, gostei muito de fazer. Eu tava usando as canetas diferentes. Era uma caneta 4 em 1 da CIS. E agora eu nem fico com essa caneta mais. Ó, a entrada grande também. E eu gostei muito mesmo. E pensei, finalmente eu tenho algumas memórias desse ano, eu tenho registrado no caderninho. Eu peguei um caderno pequeno, então eu fiquei sem culpa de terminar ou não terminar, porque era só a quantidade de folhas que eu tinha no caderno mesmo. E se sobrasse alguma coisa que eu tinha feito, era só eu tirar. E deu muito certo. E aí eu comprei exatamente um caderninho pequenininho também, A6, só que desse modelo aqui, deixa eu ver, desse modelinho aqui, ó. Esse caderno não cabe todo na câmera, mas depois eu vou levantar ela e vocês vão poder ver melhor. E aí ele tem um elásticozinho. E o caderninho era exatamente desse jeito. E o que aconteceu foi que minha mãe queria muito o caderninho. Queria muito não, ela viu, gostou, e eu não tava usando. Porque como eu comprei dois, um A5 e um A6, a ideia era andar só com o A6 e esse daqui ficar em casa. Mas eu consegui, por acaso? Não consegui. Eu ficava andando com os dois. E aí esse daqui era como um placebook, mas eu não tava usando porque eu tava usando muito mais esse aqui. Então fazia mais sentido botar tudo aqui. Eu não coloquei tudo aqui, não registrei frases que eu pensei no caderninho, mas registrei aqui. Esse negócio de filmes, séries, livros, músicas, anotações em gerais, sim. Mas músicas e quotes de filmes, séries e livros, não. E aí eu só fui fazer isso bem depois e eu vou dizer em qual que eu fiz. Mas enfim, como eu tinha usado ele, aí eu ranquei algumas páginas, o restante, as outras páginas ficaram no caderninho, minha mãe tá conseguindo usar ainda. E como ele cabe aqui, eu deixei aqui. E eu comprei em dezembro, então eu não comecei esse caderno em 2026, eu comecei em dezembro de 2025, esse caderninho pequenininho que eu tinha falado, e esse aqui. E agora eu vou falar rapidamente desse caderno, mas depois vocês vão poder ver um pouquinho dele, tá bom? Não vou botar nesse vídeo porque eu acho que vai ficar muito longo. Mas esse aqui, a ideia era ser um bullet. Calma aí que eu vou levantar um pouco a câmera. Pronto, câmera levantada, agora ficou melhor, cabe certinho. Aqui, ó, eu escrevi bujo, entre aspas, porque eu não tenho propriedade para falar do método. Eu ainda não li o livro, quero muito, tá na minha lista lá para poder eu comprar. Já tá até no meu carrinho. E tudo que eu aprendi foi pesquisando, mas pesquisando principalmente pessoas que estudaram sobre o método, como a Mariana do Caderno Narrativo, tá bom? Então, Caderno Narrativo é o nome do canal dela, tá, gente? Então pesquisem aí, eu gosto muito dos vídeos dela. Infelizmente ela tá sumidinha, espero que volte logo. Então eu tava tentando usar esse método. Como eu vi que eu ainda conseguia registrar minhas coisinhas nesse caderninho, eu comecei nesse. E a ideia era ele durar o ano todo. Ele não durou o ano todo, obviamente, porque eu registrei demais, anotei demais, e que bom. Mas tinha muito registro mensal, por exemplo. Então ele ia até dezembro, porque a minha ideia era ficar com esse caderno até o final do ano, ou pelo menos até ele acabar. E foi isso que aconteceu. Ele acabou em maio, início de maio, deixa eu ver aqui. Início não, ele acabou dia 21 de maio, e aí eu comecei o próximo, que é exatamente do mesmo vendedor, então ele tem o mesmo formato, ele só tá aberto aqui porque eu acabei de fazer algumas anotações aqui, ó. Essas marcações, na verdade. E aí, aquele dali é pontilhado, esse daqui é sem pauta. A minha ideia era fazer um sketchbook, porque tinha uma época da minha vida que eu gostava de desenhar, e como meu filho de 4 anos, ele desenha bastante, ele tá me fazendo retornar essas vontades. Mas assim, eu não desenho bem, eu só sou cuidadosa e gosto de fazer pequenas coisinhas simples. Como a Mariana fala, eu vou usar a palavra dela, rabiscos. Eu não desenho, gente, não são desenhos, são rabiscos. Enfim, eu não marquei esse, então não vou mostrar pra vocês. Aqui tem até uma coisinha sobre meu filho. Mas olha só, tá vendo? Aí comecei esse caderno em 22 de maio. Terminei no dia, eu não marquei, mas eu terminei esse caderno na sexta-feira, dia 26, hoje é dia 28. E é isso. Aí nesse caderno, ele foi mais despretensioso. Ele não foi tanto bujo, ele foi mais um journaling, né? Ele foi mais diário. Mas eu tentei fazer planejamento nele, tentei usar o index de uma melhor forma.
mas ele foi muito teste. Eu me desprendi, sabe? Eu soltei as minhas amarras. E aqui não. Aqui eu tava tentando fazer bonitinho, certinho, planejamento, não sei o quê, não sei o quê. Tanto que eu tava querendo usar muito ele, então as páginas, elas estão todas preenchidas nos mínimos detalhes. Por exemplo, planejamento semanal. Ela tá toda preenchidinha, não tem nenhum respiro. Depois vocês vão ver no próximo vídeo sobre esse caderno. Mas esse daqui não, eu fui mais livre, eu deixei minha letra ficar grande, ficar pequena, porque eu comecei em pauta também, então eu não tinha nada pra me guiar. Aqui, essa página aqui é a última, ela tá em branco. E, tá vendo? É muita liberdade. Gente, esse vendedor, sério, é da Shopee, tá? O caderno custou R$ 18. Ele é muito baratinho. Tem uma quantidade considerável de folhas, se eu não me engano, é 80, tá bom? Então são 160 páginas. E a folha, ela não passa com facilidade, não transfere, tanto que eu uso caneta em gel. Mas eu também misturo, eu uso lápis, caneta em gel, caneta esferográfica. Nesse daqui, a minha intenção era só usar uma caneta em gel especificamente. E aí eu tava usando uma caneta em gel azul, porque eu acho bonito. Mas aqui eu nem usei mais azul, porque eu não comprei mais. Ela acabou e eu não comprei. E aí eu tava usando mais a preta e outras cores. E foi isso. Esse caderno, ele acabou. Olha só. Esse daqui durou de dezembro até 21 de maio. Esse daqui foi de 21 de maio até 26 de junho. Então, um mês de um caderno. Mas eu fiz muita coisa legal nele. Eu testei muita coisa. E eu pensei o seguinte: eu não vou me limitar a ficar economizando caderno. Antes eu ficava comprando um monte de caderno e não terminava nem. Agora que eu finalmente estou fazendo as coisas que eu quero fazer, realmente me libertando dessa regra de ter um caderno só para uma coisa, para ficar tudo perfeito, tudo bonito, eu não vou me prender a isso. Se eu quero registrar, se eu quero anotar, eu vou anotar. Mas se eu tiver que ficar 1, 2, 3 dias sem anotar também, eu fico. E, gente, esse caderno, ele durou pouco e eu não fiz tanto planejamento porque ele tava em conjunto com esse aqui. Que esse daqui, eu tô fazendo nele o que eu fiz lá em 2016 e 2017. Eu tô fazendo um planner. Só que ele pega de junho até dezembro. Eu já separei as páginas, então eu sei que vai dar até dezembro. Mas não tá o layout, tá vendo? Aqui tem dezembro, mas o layout de dezembro não está montado. E aí, aqui, ó, tem desse mês. Eu não vou mostrar porque é pessoal, mas tá vendo? E deixa eu ver se eu acho alguma página em branco com layout. Aqui. Olha só, essa daqui é a minha próxima semana. E aí, o espaço é totalmente igual. Então, sábado e domingo é igual, porque pra mim tem alguns compromissos no sábado e domingo que às vezes até ultrapassa o dos dias de semana. Então, eu fiz assim. E aí, gente, tá muito legal, porque eu tô conseguindo replicar o que eu fazia naquela época nos meus planners. Eu faço a anotação, o planejamento da semana com as minhas tarefas, compromissos, né? Mas não boto tarefas. Se eu precisar de tarefas mesmo daquele dia, coisas que eu quero fazer, mas não é compromisso, eu vou abrir uma entrada aqui. Eu abri uma entrada aqui. E aí, se eu queria fazer um diário também, uma coisa extensa, escrever livremente, eu também fiz aqui. Nesse, não. Nesse, eu vim aqui e fazia bem assim. Fui na rua com meu filho e passeei. Comprei lanche de noite e comemos. Em família. É coisa simples, mas tem um registro do meu dia. E aí, eu não preciso registrar todo dia aqui. Porque aqui é só se eu sentir necessidade de mais espaço. Aqui não. Aqui eu registro todo dia, nem que seja uma frase. Por exemplo, hoje, almocei na casa da minha sogra, porque hoje é domingo e eu sei que eu vou almoçar lá. Enfim, mas eu não vou anotar isso agora, porque não é um compromisso, por mais que seja uma coisa que a gente costuma fazer. Mas às vezes a gente não faz, porque acontecem outras coisas, porque a gente vai ter outros compromissos, enfim. Gente, isso aqui tá sendo muito legal. E como ele começou o caderno de outra coisa, então ele tá sem algumas páginas, porque eu ranquei, porque era uma coisa muito aleatória. E aí eu preferi deixar ele só pra isso. Então ele vai me ajudar até o final do ano a me organizar efetivamente e não... Como que eu posso dizer? E não sentir tanta pressão de fazer um registro prolongado em outro caderno, tá bom? Então é isso. E eu pretendo fazer algumas outras coisas nas minhas próximas organizações, mas depois eu falo sobre isso. Então esse daqui tá finalizado. Esse daqui está em progresso. Eu pulei esse daqui, mas ele era um caderno, porque como em 2025, antes de começar esse aqui, eu já tava sentindo a necessidade de anotar algumas coisas. E aí a minha ideia era fazer, olha só, esse era o bujo, que era pra ficar bonitinho, arrumadinho, organizado, mas depois vocês vão ver que não ficou tanto. Mas enfim, e esse daqui era bagunça.
Então, ó, aqui tem a cabeça arrancada porque meu filho tentou arrancar a figurinha pra pegar pra ele. E aí acabou arrancando a cabeça. Mas olha só, um desenho do meu filho, uma anotaçãozinha, uma colagem de alguma coisa. Aí aqui também tem umas entradas de diário, tem umas coisas coladas, uns desenhos, umas coisas bem despretensiosas. Mas ele não acabou. E aí aqui no final eu até colei umas carteirinhas da faculdade que eu tinha, que tava largado, e eu pensei, vou registrar aqui, vou colar. E agora eu tenho ela num lugar só. Ele não acabou porque esse caderno fica grande com facilidade. Porque apesar da gramatura ser pequena, que eu não tinha mais contatos, né, gente? A gramatura é pequena, mas tem 96 folhas, é mais do que tem nesse caderno aqui. Então, eles são quase 200 páginas. Se eu for continuar usando ele, esse caderno vai ficar um trambolhão, assim. E eu não queria que ele ficasse desse jeito, porque ele... Não por ele ficar grande, eu não me importo. O problema é que esse caderno, ele é frágil. Então, essa costura aqui, ó, ela acaba soltando se ele ficar muito pesado. E como eu fico manuseando os cadernos, fico olhando, ele não ia durar, tá bom? Então, foi isso que aconteceu. Eu acredito que até por isso que esse durou mais. Porque eu comecei esse aqui, mas quando eu comecei esse, eu comecei a usar mais esse também. E aí ele ficava só em casa, esse daqui não. Aqui também tem colagens de prints, ó. Se eu achava alguma coisa na internet que eu gostava, eu colava aqui também. Já nesse eu não fiz. Então, eu tenho esses três aqui. Digamos que esse aqui tá finalizado, mas não tá. Essa ideia aqui, gente, caderno de qualquer coisa, eu peguei exatamente a palavra, né, o nome que a Camille Carvalho, do canal Camille Carvalho, usou. Porque é isso, era um caderno pra jogar qualquer coisa, despejar qualquer coisa. E tá bom, é a minha bagunça, essa sou eu, essa é a Samara, entendeu? Eu tô feliz com o que eu tenho feito. E aí, esse daqui está em progresso, não tem nada colado, mas eu tô pretendendo colar alguma coisa, porque olha só, agora que ela está usando mais, né, ela está inovando. Esse é o caderno de agora, gente. E ele era, na verdade, um Common Placebook, ó, estudo pessoal. Então aqui tem até um índice, que eu sei que não era pra ficar aqui, era pra ficar no final, porque é índice, mas eu achei bonitinho e eu já tinha feito aqui. E aí, eu pulei uma página porque eu achei que o índice ia ser bem grande, porque algumas anotações são pequenas. Mas, ó, ele é bonitinho. Eu tava fazendo bonitinho. Esse daqui eu até passei a limpo, não tava nesse caderno. Mas eu passei a limpo porque eu queria ele aqui. Olha só, isso aqui eu achei muito bonitinho. E aí, que eu não usei. Novamente, outro Common Placebook que eu não usei, igual aquele pequenininho. Então, como eu acabei aqueles outros cadernos e eu ainda tinha esse daqui que eu não tava usando, eu peguei pra usar ele. E aí aqui atrás tá registro de memórias, então tem colagem de fotos. E eu dividi ele, eu não vou... Aquele índice vai ficar parado. Eu dividi com divisórios. Aqui vai ser diário. Aqui vai ser coleções, controle, coisas que eu quero manter uma certa anotação como se fosse uma planilha. E essa daqui de memórias. E eu deixei pouco para as memórias, porque é principalmente em relação aos meus filhos. Isso daqui não, é entrada de diário, uma baguncinha. E esse daqui ficou para eu terminar como placebook nessa parte. E eu deixei pouquinho, gente, porque eu sei que esse caderno vai durar pouco, entendeu? Porque a entrada de diário eu tô escrevendo bastante e de memórias também. Então, eu sei que ele vai durar pouco, ele deve durar no máximo 2 meses. Mas tudo bem, eu não me importo. É o que eu tô fazendo agora e eu colei esses adesivos aqui porque tem a ver comigo. Isso aqui é mais pra lembrar sobre as princesas, que eu gostava muito de ver os filmes na minha infância, mas era principalmente da Barbie, mas como eu não tinha o adesivo da Barbie, eu coloquei das princesas pra representar. Aqui tem um coelhinho, que também é de um dos desenhos. Um adesivo, né, que também é pra poder me dar ânimo. Chuva, eu amo chuva, então um adesivozinho de chuva. Umas florzinhas, checklist, porque eu sou muito de fazer listas, faço lista pra tudo. Matemática, porque eu sou formada em matemática, eu amo matemática. E isso aqui é de ideia, porque o que eu tenho de ficar anotando ideia, principalmente para organização, gente. Eu tô sempre vendo coisas e pensando, sabe, imaginando coisas que podem dar certo. Não exatamente só essas organizações, mas também da escola, planejamento de aulas, atividades, enfim, então isso me representa. Mas eu não coloco essas ideias relacionadas a trabalho aqui, tá, gente? Eu faço isso no meu outro caderno de qualquer coisa da escola. E eu posso mostrar em outro momento pra vocês. E é isso. Olha só que bonitinho esses cadernos. Só esse daqui que não é, mas... Olha só, gente. Ele é um caderno brochura daquele normal, tá? E ele é do mesmo tamanho certinho
desse do vendedor que eu comprei da Shopee. E olha só que legal, fica muito bonitinho. Ah, esse daqui também faz parte, ó. Lindo. E é isso. Essas foram as minhas anotações dos últimos anos, mas principalmente pegando esse ano, né, que tá sendo bem, bem cheio. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpe pelo vídeo ser longo, mas é que eu tinha muita coisa a falar, a deixar aqui gravado também para mim, sobre como que foi tudo isso. Eu, de agora, eu não pretendo me desfazer de nada disso, mas vai ser um espaço que eu quero que seja ocupado. Novamente citando outra youtuber, a Fernanda, do canal Fala Fernanda, né? Eu não me importo disso aqui ocupar um espaço. É um espaço que eu quero que seja ocupado. Essa daqui é a minha vida, essa daqui é a Samara, então eu quero que esse espaço seja ocupado. É que nem um livro, né? Então, se eu tenho os livros e eles ocupam espaço, esse aqui são os livros da minha vida. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sentirem interesse nesse tipo de assunto, procurem os canais das meninas que eu citei. É muito interessante, elas falam sobre isso. Eu também gosto do Garota Polímata. Ela também fala um pouquinho de cadernos. E esse tipo de organizações, estudos, caderninhos, né? Nós amantes de papelaria de caderninhos. E é isso, gente. Até a próxima e tchau!